Sobre a importância da audição no processo da aprendizagem. Fala a verdade, às vezes a gente tem essa sensação, né, de que a criança não está rendendo. Por qual motivo? Aí são questões importantes que a gente precisa estar sempre atento, né? A audição e também a visão. Hoje é o dia da gente falar da importância da audição, dos cuidados, dos sinais que as crianças trazem. Aqui comigo o otorrinolaringologista Edson Bastos. Doutor Edson, obrigada pela presença, é um prazer, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. A gente conversava um pouquinho aqui nos bastidores sobre essa questão que é tão importante e queria saber se a criança já está alguns sinais, né, de perda auditiva, se está relacionada à falta de atenção, o que é que a gente deve observar? Então, é muito importante, né, uma atenção para essas crianças. Então, normalmente as crianças hoje, quando nascem, fazem aquele teste da orelhinha e aí já tem uma triagem auditiva. Depois, quando ela cresce, por volta de 2 anos e meio para 3 anos, você pode fazer uma audiometria, que é o melhor exame, né, para medir a audição da criança. Entretanto, alguns sinais você pode observar logo no início. Então, a criança pede para repetir, ela atrasa um pouco a linguagem, né, e ela sente alguma coisa no ouvido. Então, nesse momento, uma criança por volta de 1 ano e meio, 2 anos, que vai começar o processo, né, de aprendizagem, etc., é importante que faça uma avaliação com o otorrino. Né? Então, depois da orelhinha, 1 ano e meio, 2 anos de idade, é importante voltar ao Voltar ao otorrino para ele examinar o conduto auditivo externo, para ver se não tem um excesso de cerume, excesso de escamação de pele, que isso é uma coisa mais simples e que prejudica a audição. Após isso, feita a limpeza, etc., então a criança vai realmente para o processo de aprendizagem. E aí, por volta de 2 anos e meio a 3 anos, dá para fazer a audiometria. Antes não dá. Mas por volta de 3 anos faz a audiometria, porque a audiometria é um exame extremamente importante, porque mede a capacidade auditiva e, consequentemente, você observa se a criança está escutando bem ou não. E a concentração também, né, doutor, que está muito relacionada. A gente está trazendo esse tema, gente, você que está acompanhando a edição de hoje, porque estamos retornando aí, né, as atividades escolares. Então, aumenta muito a demanda, a procura dos pais por essas questões. Em casa, o que é que a gente deve observar, doutor, que já demonstra, assim, sinais de perda auditiva? O resultado na escola também é comprometido, né? O resultado na escola, na realidade, é uma criança de um pouco mais de idade, né? Por volta de 4, 5 anos. Mas em casa, os pais devem observar o seguinte: se a criança, se ela atende às solicitações, né? Se ela pede para repetir, se ela entende aquilo que você falou, então isso já dá uma ideia. Por exemplo, ou se bate uma porta muito alta, ou um som, ou um latido de um cachorro, enfim, a criança tem que despertar. Quando a criança é muito pequenininha, facilmente ela tá dormindo, e aí aquele som forte a criança acorda, né? Mas essa criança, por volta de 1 ano, 1 ano e meio, a 2 anos, esse é um período de observação muito importante, ficar atento para esses sinais simples, pedir para repetir, não atende muitas solicitações, então nesse momento é importante que se faça uma avaliação. E vindo das férias, vindo desse período de verão, também tem aquelas inflamações, aquelas otites e tal. Perfeito. Os pais também ficam preocupados, porque uma inflamação no ouvido também gera danos, né? Isso. Então, eu falei um pouco a respeito das crianças muito pequenininhas, mas vamos passar para uma criança um pouquinho maior, que é aquela que já está no processo de alfabetização. Então, uma criança por volta de 4, 5 anos. E essa é muito importante. Depois do teste auditivo, é saber as informações da própria escola, né? Então a professora vai dizer, etc., e sente se a criança realmente está indo bem ou não. Por outro lado, uma coisa que chamou muita atenção, e agora nós estamos ainda muito frequentes os banhos de mar, banho de piscina, porque está muito quente. Então, as chamadas otites externas. Então, as otites externas são aqueles processos inflamatórios, infecciosos, na parte externa do ouvido. E isso é muito ligado ao banho de mar e ao banho de piscina. Porque o nosso ouvido, ele não gosta de água, ele gosta de ar. E quando você vai para o banho de mar, banho de piscina, aquele acúmulo de cera, de cerume, de descamação, impede que a água saia. Então a água entra, fica retida, e aí, consequentemente, isso leva um processo inflamatório, coça o ouvido e muitas vezes dor. Por isso que eu chamo a atenção para aquelas crianças que têm um conduto muito estreito, já vai no médico, o médico diz que conduto estreito produz muito cerume. Então, é bom fazer uma avaliação prévia Agora, doutor, aos banhos de mar para que faça a limpeza correta do...
Vamos encerrar já, mas só esse comentário e saber o que fazer nesses casos. O Tiago está falando aqui sobre a automedicação. A gente falou da automedicação Sim. nesse instante. E nesse caso de ouvido inflamado, é coisa que o pessoal inventa de fazer em casa, né? Muita coisa. Colocar água quente, pingar gotinhas de não sei o quê, que faz um mal danado. Tem que procurar logo o especialista. Isso. Eu acho que deve procurar logo o especialista, porque a membrana timpânica ela é vulnerável, né? Sim. Então, tem um conduto auditivo externo e lá no fundo tem a membrana timpânica. Ela é muito sensível. Então, se você pinga alguma coisa que vai fazer mal, que vai inflamar, que vai infeccionar, pode haver o quê? Uma perfuração da membrana timpânica. Então, nós temos visto algumas situações de otite externa por fungos, né? Então, inflama o ouvido, aí depois desenvolve fungos, bactérias e muitas vezes pode perfurar a membrana timpânica de fora para dentro. Tá bom. Doutor Edson, obrigada pela sua presença aqui com a gente. O pessoal daqui do estúdio me abusa, que eu sempre falo, é o quê? Então, outro dia a gente vai ter que falar da saúde auditiva dos mais velhos, viu, Nil? Vamos marcar essa pauta, porque temos que alertar também os mais velhos sobre os cuidados e também os exames que são necessários, né, de forma constante. Obrigada, boa tarde. Uma boa tarde a todos, obrigado.